pessoal, então vamos continuar com o exercício, fazer exercício 21. Deixa eu fazer o gráfico aqui. Que é a função G. Vamos lá, pessoal. Tá todo mundo aí? Eu acho que sim. Tá todo mundo aí, pessoal? Posso continuar? Não tem ninguém. Meu microfone tá aberto? Então vamos lá, pessoal. Então aqui ele deu uma função f, que ela vem, sai de 0, raiz em 3 e termina aqui no ponto 6, que é onde ele determinou o domínio. Tá? A função f começa num ponto, em 0, raiz em 2, raiz em 5. Essas funções se interceptam em 1 e 4. Tá? E ele pede para a gente fazer onde é que essa função vai ser, o produto dessas duas funções vai ser menor do que 0. Tá certo? Então vamos fazer um gráfico dessa função aqui. Olha, vamos pegar aqui função f. Função f, então ela tem raiz em 2 e em 5. Então como é que ela vem? Ela começa positiva. Quando chega aqui depois da raiz, ela fica negativa. E fica positiva novamente. Voltou. Vamos lá, pessoal, tá? Então, novamente, tá? Então, exercício 21. Tem uma função f e a função g. Aliás, aqui é g de x, tá? Então, a g de x tem raiz em 2 e em 5. Então, ela vem positiva. Depois de 2, ela fica negativa. Acima de 5, ela fica positiva, de 5 até 6. Vamos ver a função f. Função f tem raiz em 0 e em 3. Todo mundo aí? Vamos lá, pessoal, de novo. Então agora vamos analisar a função f, tá? Então ela sai de 0, ela vem positiva até 3, ó, fica tudo acima do eixo x. Então ela vem positiva e depois ela fica negativa até 6. Tá? Então agora vamos fazer f vezes g. Tá? Então vamos ter 0, 2, 3, 5 e 6, tá? Como é que vai ser o sinal? Vamos lá. Mais vezes mais dá
mais. Menos vezes mais dá menos. Oi? Menos vezes menos dá mais. E mais vezes menos dá menos. Então ele quer saber onde é que o produto de f de x vezes g de x é menor do que zero. Nós vamos ter que a resposta vai ser no intervalo entre 2 e 3. Por que entre 2 e 3 aberto? Porque o 2, tá? O f é zero, aliás, o g é zero. E 3 o f é zero, então eles não podem pertencer, porque ele quer menor do que zero e não igual a zero. Tá? União com 5 e 6. 6 é intervalo aberto na definição, então aqui é aberto. Tá? Então o que ele diz que aqui é aberto e aqui é aberto. Então aqui é aberto e aqui é aberto. Tá bom? Entendeu, pessoal? Tranquilo? Uma inequaçãozinha para resolver, sem problemas. Só para nós? Tá aqui. Então agora nós vamos para a página 'Professor, eu não entendi direito o que o senhor fez ali, não. Tá, vamos lá. Tá? Ele deu dois gráficos de função. Ele deu a função f, que está em vermelho, e deu a função g, que está em verde. Tá? E ele quer saber onde é que o produto dessas duas funções vai dar negativo, vai dar menor do que zero. Tá aí tudo bem? Tá? Então para isso a gente fez um gráficozinho de inequação. Então peguei como é que varia o sinal na função g, tá? A função g, tá certo? Então ela tem raízes em 2 e 5, tá certo? E vou ver como é que vai variar o sinal. Como é que varia o sinal? Ela vem positiva, tá certo? Está acima do eixo x, que é o valor da função é positivo, para valores menores do que 2. Pois ela fica negativa entre 2 e 5, tá certo? E depois ela fica positiva de novo, tá bom? A função f começa em 0, ela tem raiz em 0 e 3. Então ela começa positiva, olha lá, positivo até 3. Depois ela desce do eixo x, então ela fica negativa para valores maiores do que 3. Tá certo? Como ele quer função f vezes função g, eu tenho que multiplicar f vezes g. Tá? Quando a gente multiplica números de sinais diferentes, de sinais diferentes, a gente vai ter que definir qual é o sinal que ele vai ter no final, tá certo? Então vamos lá. Positivo com positivo dá positivo, certo? Negativo vezes positivo dá negativo. Negativo vezes negativo dá positivo. E positivo vezes negativo dá negativo. Como ele quer saber onde é que essa função tem valores negativos, eu tenho esses dois intervalos. Tá certo? Vou marcar aqui. Mas por que o senhor foi multiplicando os sinais, tipo, por intervalo? Ué, porque é justamente os sinais dos números que tem. Então, em cada intervalo, ele tem sinais diferentes. Tá? Cada função tem um sinal diferente em cada intervalo. Tá? Então, eu estou multiplicando o sinal. Por exemplo, aqui eu tenho valores menores do que 2 vai ter 1, tá? Então g de 1 é um valor positivo, tá certo? F de 1 é um valor positivo. Então um valor positivo vezes um valor positivo dá um valor positivo, concorda? Sim. Tá? A função g para valor maior do que 2, entre 2 e 3, ela tem um valor negativo, tá certo? A função f, nesse mesmo intervalo, tem um valor positivo.
Um número positivo vezes um número negativo dá que tipo de número? Negativo. Tá certo? Sim. Tá? E aqui novamente, negativo vezes negativo, positivo. Positivo vezes negativo, negativo. Não me importa a grandeza do número. O que importa é se ele é positivo ou negativo. Porque o que eu estou perguntando, a questão está perguntando, é onde é que o produto de f vezes g dá menor do que zero. Tá? Então, estou capturando onde é que essa função dá valor negativo. Ah, tá, entendi. Entendeu? Aí a gente faz o produto das funções. Entendi. Tá certo? E pode ser para divisão também, não tem problema nenhum. Tem tudo bem, pessoal? Vamos agora fazer exercícios da página 241. Aliás, 141. Agora nós vamos para a página 141. Vamos fazer o exercício 2. Verificar se a função é par ou ímpar, tá? A gente definiu na semana passada, essa aula até fui eu que dei, que uma função par é quando o f de x vai ser igual ao f de menos x, tá? E uma função ímpar é quando o f de x é igual a menos f de menos x, tá certo? Então vamos definir ali, vamos tentar resolver a questão lá. Então na letra A, ele diz que o S de x é igual a x à sexta mais x ao quadrado, tá? Então vamos resolver S de menos x, porque o S de x já está dado, né? É x à sexta mais x ao quadrado. S de menos x vai ficar menos x à sexta mais menos x ao quadrado. Certo? Todo número elevado a um expoente par, ele vai ser positivo. Então isso aqui é a mesma coisa que x à sexta mais x ao quadrado. Então a gente tem que o S de menos x é igual ao S de x. Então a função é par. Tá bom? Na letra B, tá, vai dar x a 5 mais x. Só depois eu vou deixar essas fotos dos quadros todos lá no YouTube também, tá? Se vocês quiserem perder alguma coisa, principalmente o Luiz e o Eduardo aí que copiam tudo, deixar alguma coisa, vou deixar lá gravado para vocês, tá? Então não se preocupa se não tiver escrito na hora não, tá? Então vamos lá. Eu tenho o valor de t de x, vou calcular o valor de t de menos x, tá certo? Então t de menos x vai ser menos x à quinta mais menos x, tá? Então t de menos x elevado a expoente ímpar dá ímpar, então dá menos x. O sinal prevalece, vai dar menos x à quinta menos x. Só que a gente pode colocar em evidência o menos, vai dar menos x à quinta mais x. Certo? Então aqui nós vimos que o t de x é igual a menos t de menos x. Então a função é ímpar. Tá bom? Só tranquilo? Vamos
Vamos agora fazer P de x é igual a raiz de x. Tá? Prestar atenção aqui. Então, P de menos x é igual a raiz de menos x. Opa! Existe raiz par de um número negativo? Não existe. Então, isso aqui não existe. Então, essa função não é par. P de x é diferente de P de menos x. Então, ela não é par nem ímpar. Tá bom? Fazer aqui agora a letra D. O de x. X ao cubo sobre x menos 1. Tá? Então, o de menos x vai dar igual a menos x ao cubo sobre menos x menos 1. Tá? Então, isso aqui dá menos x ao cubo sobre menos x menos 1. Então, o de menos x, corta o sinal, vai dar x ao cubo sobre x mais 1. Esses dois são valores diferentes, o denominador dá diferente. Então, u de x é diferente de u de menos x. Então, não é par nem ímpar. Tá bom? Não vou fazer a letra E, pessoal. Os exercícios que eu estou pulando, depois vocês façam em casa, tá? Façam sozinhos. E se tiverem dúvidas, podem mandar para mim pelo AVA, por e-mail, por o que vocês quiserem, tá? Ou tirar dúvida pelo Zap, não tem problema nenhum, ou aguarde a aula da semana que vem. Tá? Agora ele quer saber o seguinte, ele deu que a função f de x é igual a x elevado a n sobre x ao cubo menos x, tá? Então ele quer saber qual é o valor, menor valor menor n não nulo, onde f de x é uma função ímpar, tá? Então, se é uma função ímpar, f de x menos f de menos x, tá? Vamos aplicar direto, então vai ser x elevado a n. Professor, qual é essa questão? É no questão 5 da página 142, tá? Obrigada. Desculpa, tô no embalo aqui, acabo esquecendo de colocar. Tá bom? Então, x ao cubo menos x. Tá bom? Chegou na página aí, Luísa? Tranquila? Sim. Então, agora vamos substituir o valor de f de menos x. Vai ser menos f de menos x. Vai ser menos x elevado a n sobre x menos x ao cubo menos x. Tá certo? Então, aqui vai ter x ao cubo menos x. Professor, Oi. por que o senhor perdeu o sinal dele? Não, então peraí, vou fazer mais fácil. Vamos calcular f de menos x. Tá?
Então vai ser menos x elevado a n sobre menos x elevado ao cubo menos x. Tá certo? Então isso aqui vai dar... Vou deixar o sinal porque não sei o que vai dar. Então vai dar menos x elevado a n. Menos x elevado ao cubo, prevalece o sinal. Então menos x ao cubo. Aqui também prevalece mais x. Tá certo? Então f de menos x eu posso escrever como sendo menos x elevado a n sobre menos, em evidência, x ao cubo menos x. Tá certo? Então posso tirar esse sinal para fora, vai ficar menos x elevado a n sobre x ao cubo menos x. Tá bom? Ah, mas para a função ser ímpar, f de x vai ser igual a menos f de menos x, tá? Então, menos f de menos x vai dar menos x elevado a n sobre x ao cubo menos x. Tá certo? Tá aí tudo bem, pessoal? Então agora vamos usar. Oi? Eu não entendi por que o senhor fez com o sinal negativo aí em cima. Logo em cima dessa aqui. Esse aqui? Não, onde você estava com ele? Aqui? Aí. Que é o seguinte. Aqui, esse valor aqui eu posso botar o menos em evidência do lado de fora, não posso? Posso ou não posso? Sim, se eu boto em evidência, eu boto entre parênteses, troco o sinal de quem está dentro do parênteses, não é? Isso. Tá. Esse menos, eu posso botar aqui em cima ou botar do lado de fora, não posso? Ele está caracterizando que esse produto aqui, essa divisão é negativa, tá certo? Mas não ia alterar o sinal do numerador? Não. Se eu botar aqui, eu estou dizendo que este resultado aqui é negativo. Se eu tiver um sinal negativo no numerador ou no denominador, eu posso colocar para fora da fração, não tem problema nenhum, tá? Eu estou dizendo que a fração inteira é negativa. Tá bom? Então aqui o que eu estou dizendo é isso aí, que eu botei aqui, estão dizendo este resultado é negativo, tá bom? Tá bom. Tá? Então botei aqui, então chegou isso aqui, não é? E a gente sabe que f de x é igual a menos f de menos x, porque a função é ímpar, não é? Então vamos botar lá. Quem que é f de x? X a n sobre x ao cubo menos x. Vai ser igual a menos f de menos x. Menos x elevado a n sobre x ao cubo menos x. Tá certo? Denominador é igual, então eu posso simplificar, tá certo? Então qual é a igualdade que nós chegamos? Que menos x elevado a n é igual a menos x elevado a n. Quando é que isto acontece? Quando n é par, tá certo? Ou zero. Se a gente quiser que o zero não seja par. Como ele diz que é o menor n não nulo, o zero elimina. E como é o menor, qual é o menor par? Número par que nós temos é o... Então n é igual a 2. Tá certo? Tá certo ou não tá, pessoal? Sim. Sim. Faz o exercício 6. No 6 ele diz que A e B são números reais.
B e C. A, B e C são reais não nulos. Está escrito assim, eu vou deixar. Então ele diz que a função f de x é igual a ax mais b sobre x mais c no intervalo entre menos c e c. Diz que também que f de x é uma constante no intervalo entre menos c e c. E quer saber qual é o valor de k, qual é o valor dessa constante, certo? Então aqui a gente tem algumas considerações para fazer para resolver essa questão. Vou deixar apagado aqui. Primeira coisa, tá? Se está entre menos c e c, 0 vai estar nesse intervalo, tá certo? Que a simetria, a gente vai pegar um valor negativo e outro extremo negativo, 0 está no meio deles, tá? Então, vou botar aqui. Menos c e c, eu tenho um valor 0 aqui no meio, né? Então, f de 0 é igual a uma constante, que ele diz que o f de x entre menos c e c é um valor constante. Então vai ser a vezes 0 mais b sobre 0 mais c. Então esse valor de k vai ser b sobre c. Tá certo? Bom, mas dentro das respostas eu não tenho b sobre c. Então vamos ter que usar outro, tá? Então agora eu vou fazer de vermelho. Então se eu tenho entre menos c e c, eu também posso ter menos 1 e 1. Tá certo? Então vamos fazer f de menos 1 também é igual a constante, que vai ser igual a menos a vezes menos 1 mais b sobre menos 1 mais c. Então a constante vai ser igual a b menos a sobre c menos 1. Certo? F de 1 também vai ser igual a constante, que foi definido aqui, que vai ser igual a vezes 1 mais b sobre 1 mais c. Então k vai ser igual a mais b sobre c menos 1. C mais 1. Certo? Então agora nós temos, como são iguais, então b menos a sobre c menos 1 é igual a mais b sobre c mais 1. Tá? Vamos resolver isso aqui, vamos multiplicar cruzado, vai dar b menos a vezes c mais 1 é igual a mais b vezes c menos 1. Tá bom? E vamos fazer a distributiva, não é isso? b vezes c, b, c. b vezes 1, b. a vezes c, menos a, c. Vezes 1, menos a. a vezes c, a, c. a vezes menos 1, menos a. b vezes c, b, c, menos b. Tá? Podemos cortar BC com BC. Menos A com menos A. Então nós vamos ter, vou passar B para o lado de cá e AC para o lado de cá. Então menos B vem para o lado de cá, menos B mais B, 2B. Menos AC passa para o lado de cá, AC mais AC, 2AC. Tá
Tá certo? Corto 2 com 2, B sobre C é igual a A. Tá certo? Como K é igual a B sobre C, K vai ser igual a A. Tá bom? O professor Flávio já falou com vocês de função composta e função inversa? Então ele falou só da composta. Da inversa ele não falou? Não. Ah, então tá. A composta não é tipo G, aí aquele círculozinho. Isso, exatamente. Vocês viram ano passado, talvez, né? Não, a gente viu ontem. Viu ontem? Tá, então vocês já viram composta. Função inversa vocês não chegaram a ver? Não. Então vamos lá. Função inversa, tá? É uma função que ela tem que ser bijetora. Ou seja, ela tem que ser injetora e sobrejetora, tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui, já do livro. Então, considere uma função. Então, no exercício 17, ele diz que tem uma função de A em B, tá? Tal que o conjunto A é igual a 0, menos 1, 1, menos 2 e 2. E o conjunto B é 1, 0, 2, 9, menos 7 e 6. Tá? Então vamos botar aqui, vamos escrever aqui os conjuntos. 0, menos 1, 1, menos 2 e 2. 1, 0, 2, 9, menos 7 e 6. Conjunto A, conjunto B. Aí ele pergunta assim, com imagens tal que f de x é igual a x2 mais 1. Ele pergunta, essa função tem inversa? Então não precisamos nem olhar a função, vamos olhar o conjunto. O que é uma função injetora? Injetora é quando todos os elementos do domínio têm uma e somente uma imagem no contradomínio, tá? E essas imagens só podem ser imagem de um elemento do domínio, tá? Então, para ser assim, nós teríamos que ter isso, simplificando, tá bom? Teria que ser uma função desse tipo. Isso aqui seria uma função injetora, tá? Se nós tivéssemos um caso em que um dos elementos do domínio dois elementos do domínio tivessem a mesma imagem, ela não seria injetora. Então, vermelho, não injetora. Verde é uma função injetora. Tá? E o que é uma função sobrejetora? É quando todos os elementos do contradomínio são imagens de somente um elemento do domínio. No caso aqui,
nós temos aqui esse elemento sobrando. Então ela não é sobrejetora. Se a função não é sobrejetora, ela não pode ser bijetora. Logo, ela não tem inversa. Então, f não tem inversa. Certo? Então, a primeira coisa que eu estou dizendo para vocês é qual é a condição de uma função ser inversa, ter inversa, ser inversível. Tá? Aí no B também não tem. Aí no 18. Entenderam até aqui, pessoal? Tá? Exercício 18. É a mesma coisa. Vamos lá. Ele diz que o conjunto é uma função do conjunto A contra domínio conjunto B. Ele diz que o A é 1, 4, 2, 4, 6. Ele pergunta: essa função, existe alguma função com domínio em A contra domínio em B que seja invertível, quer dizer, que tenha uma função inversa? Novamente, como o conjunto contra domínio tem mais elementos que o conjunto domínio, nós não temos como fazer uma função inversa. Por quê? Não tem como a função ser sobrejetora, tá? Então vamos pegar aqui. Como n de B é maior do que n de A, então não tem como existir uma função sobrejetora. Então não é invertível. Professor, Oi. eu não entendi o que é invertível. Você pode explicar? Invertível é quando tem uma inversa. Eu posso fazer uma função inversa, tá? Por enquanto eu só dar o conceito. Eu vou mostrar agora como é que a gente faz uma função inversa, tá bom? Tá. Por enquanto eu só estou te definindo. Se eu tiver um conjunto contra domínio maior que o conjunto domínio, não tem como ter inversa, tá? Também se eu tiver um conjunto domínio maior que o conjunto contra domínio, também não tem como ter inversa, tá? Para ter inversa, o conjunto domínio tem que ser igual, ter o mesmo número de elementos do conjunto contra domínio, tá bom? Por enquanto só uma definição. Agora nós vamos fazer como é que a gente torna, como é que a gente monta um domínio, um contradomínio, para a gente ter uma função inversível, tá? Então agora nós temos questão 19. Ele diz que... Aquele N ali que o senhor colocou, N de B maior que N de A, é o número de elementos. Isso, exatamente. Número de elementos. Tá? Tá bom? Vou fazer a letra B aqui. Bom, agora pessoal, vamos lá. Tá? Agora nós vamos mostrar como fazer inversa ou tornar um domínio e um contradomínio possível para a gente fazer uma função inversa. Tá? Então aqui ele diz que é uma função de reais dos reais, tal que f de x é igual a x mais 3. Vamos ver como é que é esse gráfico dessa função? X mais 3, raiz em menos 3, é uma função assim, tá certo? Então, cada
elemento do domínio tem uma imagem, tá certo? E cada elemento do contradomínio tem relação com um e somente um elemento do domínio. Então essa função aqui ela é injetora, ou seja, todos os elementos do domínio têm uma e somente uma imagem, e as imagens são todas diferentes, tá? E abrange todo elemento contradomínio, quer dizer, o conjunto dos reais e o conjunto dos reais, e ela também é sobrejetora. Logo, ela é bijetora, então ela pode ser invertível. Então, ela tem inversão, tá? Então, aqui ela tem inversa. Ou algumas vezes você vai ver, ela é invertível. Tá? Como é que a gente faz isso aqui? Como é que a gente transforma, acha uma função inversa? Primeiro a gente troca x por y, tá? Então nossa função original era y igual a x mais 3, tá? Como eu troco x por y, vai ficar x é igual a y mais 3. E descobrimos que y é igual a x menos 3. E esse y agora é a função inversa de x. Tá bom? Entenderam como é que faz isso aqui? Não. Hã? Então vamos lá. Primeira coisa, eu só troco x por y. Tá certo? Então aqui, essa não é a função, não pode ser escrita dessa forma? Essa função aqui? Lá, tá bom, Lécio? Luiz, eu só troquei x, esse f de x é o y, né? É o valor do eixo y aqui. Certo? Então eu só troquei o x por y e o y por x, tá bom? E acho o valor de y, do novo y, tá? Então, agora vira y vai ser igual a y menos a x menos 3. Por quê? Eu passei o 3 para o lado de cá. Tá? Vamos trocar x por y menos 1. Tá? Então, y menos 1, y menos 1. Tá bom? Sim. Aí só troquei. Agora eu acho o valor de y elevado a menos 1. Tá? Então, passo o 3 para o lado de cá e resolvo assim. Tá certo?